E aí, galera, estamos agora com a questão sobre o Mercosul. Tema extremamente atual que está na mídia todos os dias em razão das relações conturbadas entre os países do Mercosul. Como que isso poderia aparecer numa situação de prova? O que você vai encontrar no vestibular? O que você vai encontrar no Enem? Trouxemos um exemplo para você. Olha a questão que escolhemos para você. Questão objetiva, onde ele quer saber sobre esse tema, Mercosul. Seria incorreto afirmar o quê? Olha o que ele coloca no item A. Tem como membros plenos e fundadores Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Está correto, porque isso ocorre a partir do Tratado de Assunção de 1991. São países membros plenos e fundadores. Item B, foi criado em 1990, oficializado em março de 92, através do Tratado de Maastricht. Meu Deus, essa é do erro cracho. Tratado de Maastricht, dados incorretos. Essa é aquela questão para você não ter dúvida. A alternativa incorreta é a letra B. Tratado de Maastricht se refere à realidade da União Europeia. Então você não pode pensar nessa questão como correta. Então aqui, ó, letra B, a incorreta. Mas o que ele coloca ainda? O bloco constitui uma união aduaneira. Sim, chama-se Mercado Comum do Sul, mas é uma união aduaneira, que está em estágio de integração econômica. Não são cobrados impostos do comércio entre os países membros, existindo uma tarifa externa comum. Perfeito. Olha o item D. O Brasil possui a maior e mais industrializada economia do Mercosul e é o principal mercado para exportação do Paraguai, Uruguai e Argentina, sem dúvida. Item E. Em dezembro de 94 foi aprovado o Protocolo de Ouro Preto, que estabelece a estrutura institucional do Mercosul e dota de personalidade jurídica internacional. Perfeito. É exatamente aí, inclusive, que nós vamos ter o quê? A ratificação da condição de união aduaneira. Mas vamos num outro exemplo aí, além dessa que é uma questão objetiva. Olha o tanto que esta agora é uma questão mais complexa. O que você tem? Dados na forma de uma tabela, tá? Ele traz para você um questionamento sobre as perspectivas do Mercosul nesta primeira e segundas décadas do século XXI, tá? Onde ele coloca para você, será que vamos ter a continuação dos avanços das relações comerciais entre os países membros? E a partir disso ele te traz um monte de dados da tabela e vai te questionar. Com base na tabela é correto afirmar que, item A, a economia da Argentina representa 40% aproximadamente da economia total do bloco. Item B, o Brasil é o grande consumidor do bloco, não só pela imensa população, como também pela economia. Item C, o Uruguai, devido à pequena população, tem uma participação econômica menor que a do Paraguai nas relações comerciais do bloco. Item D, o Chile, apesar de participar do bloco apenas como membro associado, apresenta uma participação econômica superior à da Argentina. Então, nessa questão, você precisaria lembrar de alguns detalhes, que tem algumas afirmações aí absurdas, tá? Como é que um membro que é associado tem mais importância do que um pleno? Como é que uma economia mais diversificada e pautada no terciário como o Uruguai vai ter menos importância do que a do Paraguai? Então aí você já iria eliminando. E aí olha o item B, o tanto que ele é bastante objetivo. É o Brasil grande consumidor e produtor por ser o de maior população e ao mesmo tempo mais industrializado. Mas para você pensar nesse item B de forma mais perceptível, o que nós trouxemos para você? Uma representação do bloco. Olha o que nós trouxemos para você entender. Olha as dimensões continentais do Brasil. Dá uma olhada que você vai perceber que pela própria dimensão continental, o Brasil é um país mais atrativo e se apresenta como um mercado mais importante desse bloco, exercendo o papel de principal economia. Depois vem a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Tá vendo o país em vermelho? Muito cuidado. Por quê? É a Venezuela. A Venezuela, ela se tornou um membro pleno? Sim. Porém, o que ocorre? Está atualmente suspensa.
Por quê? Não respeitou os princípios democráticos de direito que são exigidos pelos tratados deste bloco. Assim sendo, nós não temos uma definição de quando ela voltará. Tá? Detalhe, olha aqueles que estão em azul claro. São aqueles considerados países membros associados. Qual é a diferença? Estes associados participam do bloco, podem participar das reuniões, podem se beneficiar de alguns acordos, mas não têm a mesma liberdade comercial e também não têm os mesmos privilégios que os membros plenos. Então, muita atenção para esse tema importantíssimo e que vai estar presente no Enem. Você está com dúvida, não está bem na parte que envolve blocos econômicos? Se inscreva no nosso canal e assista às aulas sobre blocos econômicos. Temos uma aula de cada bloco para você acompanhar. Eu aguardo você, curte lá, mande seus questionamentos, suas dúvidas, que na medida do possível estaremos disponibilizando aulas para você. Um grande abraço.